Famous Channel. Ora viva, estimados telespectadores, estamos no Famous Channel, que contará desde já com o programa Interações, que entrará ao ar sempre todas as segundas-feiras. Este programa terá como foco interesse público e existirá diversidades de muitos, mas muitos assuntos. Desde já, contamos com a presença do grande psicólogo, o respeitado ilustre Emêncio Chipose. Seja bem-vindo ao programa Interações. Obrigado por antes saudar o vosso convite, não é? Que me foi dirigido para poder conversar no programa Interações. Muito, mas muito obrigado. Sim, caros telespectadores, dizer que o nosso convidado é docente do Distrito de Namacura, assistente universitário a tempo parcial na Universidade de Licungo, psicólogo educacional, já desenvolveu então vários estudos de educação, bem como na área de saúde, e é ativista social. Sim, dizia que o nosso tema hoje é o papel dos pais na orientação vocacional e profissional dos seus educandos versus oportunidades de emprego. Desde já então convido o nosso comentador, psicólogo Emêncio. O que é mesmo organização vocacional e profissional? Bom, quando falamos de orientação vocacional e profissional, estamos a falar de uma área especial da psicologia que aborda ou que ajuda as crianças, os jovens, os adultos na escolha de profissões, assim como também na adaptação de novas profissões. Portanto, em linhas gerais, diríamos que é uma ciência que vai nos ajudar a escolhermos, a identificarmos talento nas crianças, nas pessoas adultas, assim como também nos jovens. Sim, senhor. Como é que os pais ou encarregados de educação podem orientar de forma vocacional e profissional os seus educandos e ajudar a identificar oportunidades de emprego? Ok, obrigado pela questão, é uma questão muito interessante. Bom, nós sabemos que desde a antiguidade os pais, a família, a sociedade em que os nossos filhos, os nossos educandos estão inseridos, sempre desenvolvem um papel importante na escolha das profissões. Sim, sim. Se hoje for a perceber, há de perceber que pais professores tendem a ter filhos professores. Assim como também pais enfermeiros tendem a ter filhos enfermeiros, médicos e engenheiros por aí em diante. Ou seja, está-me a dizer que uma criança que nasceu ou cresceu no meio onde não se fala de engenharia elétrica, dificilmente essa criança vai pensar em engenharia elétrica. Por quê? Porque o meio em que este cresceu, a família, não se falou disto, mas falou-se de enfermeiro, falou-se de ser polícia. Quer dizer, o meio em que essa criança vai estar inserido vai ajudar, vai impulsionar na escolha de uma certa profissão. O que os pais falam sobre as profissões em casa vai ajudar a essa criança a escolher a sua profissão. Então, os pais desempenham um papel muito importante na escolha das profissões e que essa escolha das profissões pode ajudar na criação de oportunidade. Nós poderíamos falar, por exemplo, no nosso contexto moçambicano, dificilmente você encontramos pais, por exemplo, que são carpinteiros, sim, trabalham em serralharias, trabalham em oficinas, mas o seu filho, por exemplo, não é? Há outros que trabalham com seus filhos, há outros que não trabalham com seus filhos. Agora, como é que o pai, como pai, ele pode identificar os talentos? E esses talentos podem criar oportunidade? Porque muitas das vezes é que as oportunidades estão conosco, sim, até estão no distrito. Sim, senhor. Não é? E você, ao redor em que nós estamos, tem muitas oportunidades, mas o que está a faltar? Está a faltar pessoas que têm talento e que possam explorar aquelas oportunidades que estão lá.
E a primeira pessoa que identifica a oportunidade de talento nas crianças são os pais. E o pai consegue dizer, olha, o meu filho é bom em eletricidade, não é? É bom em mexer, por exemplo, no rádio. É o primeiro pai que descobre isso. Descobre que, olha, quando em casa o aparelho fica variado, ele leva e arranja, pronto, o aparelho está funcionando normalmente. Ele consegue arranjar chaleira, consegue, por exemplo, fazer uma porta. Esses talentos, a primeira pessoa a identificar é o pai. Então, ele tem, e a partir desses talentos que ele vai identificar, é aqui onde começa a questão da orientação, não é? É aqui onde começamos a orientar. Por que temos que orientar? Porque nós estamos numa época agora da competitividade, não é? Nós vamos ver que o Estado, por exemplo, não é possível empregar todos na área de educação, por exemplo, ou empregar toda a gente na área de saúde, empregar todas as pessoas na área de polícia. Não. Nós hoje estamos numa era competitiva em que é preciso que onde os jovens estão, onde as pessoas estão, na comunidade, na localidade, no distrito, haja lá uma componente de criação de oportunidade, onde esta criação de oportunidade vai fazer com que outros jovens também possam ser empregados, não é? Possam ser empregados. Portanto, os pais desempenham um papel muito importante, primeiro na identificação dos talentos, e a partir de identificar dos talentos, aí eles ajudam a desenvolver esses talentos e que futuramente vão criar oportunidade de emprego. O que é que tem a dizer para aqueles... Existem pais camponeses, crianças que estão nas famílias paupérrimas. Em algum momento o pai não tem uma visão, podemos considerar assim, não tem uma visão, mas tem filhos a estudar, terminam o nível médio e pronto, e só sentam. Então, como se dar com esse caso? O que é que tem a dizer? O que é que se deve fazer? Bom, e eu diria que pai sem visão pode não existir, porque desde o momento que ele teve a capacidade de instruir o seu filho a se matricular numa escola e até concluir, por exemplo, o nível médio ou o nível superior, significa que esse pai tem visão, tem uma visão, ele sabe dizer que a escola é a luz que pode iluminar o filho. Portanto, esse pai tem visão. Mas provavelmente o que faltou é que não houve identificação de talento dessa. Porque eu vou partir do princípio que todo indivíduo tem uma inclinação. Isso é indiscutível. Todas as pessoas, até aqueles que nós achamos que são deficientes, eles têm uma inclinação, têm uma habilidade. E esta habilidade é preciso ser identificada e ser explorada. Só assim é que nós conseguimos ter o sucesso. Olha, ninguém aprende a jogar, a dormir, não é? Todas as pessoas, os talentos que nós temos, as estrelas que têm, elas tornam-se estrelas no caminho, treinando, porque eles identificaram um talento e passaram a desenvolver este talento. Então, o que acontece é o seguinte, é que essas pessoas estão sentadas porque não conseguiram identificar. A outra coisa nós vamos fazer, por exemplo, o curso porque imitou Antônio Bernardo, não é? Ou seja, nós temos exemplos concretos em que o aluno sai de casa, por exemplo, vai concorrer para o Unilicungo, o UEM, não é? Sim. Ele sai em casa sem curso. Ele sai, chega até no local e chega lá, vem matriz, vem editar e vem ali, aqui tem 30 vagas, ali 50. Prefiro aqui onde tem 50 porque aqui tem a chance de entrar. Mas não há uma avaliação há uma consonância em relação àquilo que são os talentos desse indivíduo, não é? Sim. Aquilo que é sua inclinação, mesmo em termos de conteúdos, não é? E ele faz porque tem que fazer. Mas que tal fazer um curso, por exemplo, que vai ajudar a comunidade? Até que ponto nós vamos fazer essa consonância? Que tal este curso no meu distrito? O que eu poderia ajudar com isto no meu distrito? Até que ponto eu irei criar oportunidades com este curso? Portanto, há essas questões todas que é preciso avaliar. E os pais também podem ajudar, porque muitas das vezes o que acontece? Os nossos pais às vezes nos induzem-nos ao erro, porque olha, emprego, aliás, alguém diz isso, você encontra alguém que é mecânico, você pergunta, tens emprego? Vai dizer que eu não tenho emprego. Ele diz assim. Você encontra alguém que trabalha, tem uma carpintaria, jovens estão na carpintaria, ganha alguma coisa, você lhe pergunta, não tem emprego. Por que isso? Porque ele foi formatado que emprego é escritório. É ali onde tem um escritório, onde ele senta, pronto. Então, aquilo é emprego.
mas aquilo que traz dinheiro é que ele faz alguma coisa e é pago e vive, tem uma renda mensal ou uma renda diária, por exemplo, nós não fomos ensinados que isso era emprego. Sim, senhor. O que tem a dizer para as pessoas que dizem eu não tenho condições, não consegui fazer o ensino superior porque não tive condições, não tive oportunidades, não é? Isso acontece nas nossas comunidades. Há pessoas que... Por que você não se ingressou na universidade? Diz que não tem condições. E pronto, isso termina no nível médio. Esse é um assunto que tem apoquentado muita gente nas comunidades. Dizem que há falta de emprego, não tem condições. Se eu tivesse condições, poderia começar com um negócio, poderia fazer isso e mais aquilo. A essas pessoas tiveram falta de orientação vocacional e profissional. Correto. Então, o que é que temos que fazer, ou o que é que devem fazer para poder superar essas dificuldades? Ok, obrigado. Bom, é uma questão muito interessante e profunda que precisa de uma reflexão muito aprofundada. O que acontece é o seguinte, é que a resolução deste problema não seja apenas nos pais, não é? Mas é preciso também que a escola, não é, possa criar condições. Nós temos que ser domesticados, que o emprego, o mundo em que nós estamos agora, o processo que nós estamos a passar, não estamos no processo de criação de emprego apenas no Estado, mas é preciso que nós sejamos preparados, que eu vou fazer a décima. Primeira coisa é que o objetivo principal do estudar não é ter emprego. Sim, senhor. Essa é a primeira coisa. A primeira coisa é que o estudar, a educação, o seu papel é a questão de criação de capacidades, para que o indivíduo tenha horizontes, para que o indivíduo tenha capacidades. Então, se nós conseguimos alcançar este objetivo, então não vamos ter esse indivíduo que vai dizer, eu fiz e pronto, e vai ficar sentado em casa à espera um dia que possa ser empregado. Então, estamos a dizer o seguinte aqui há uma questão de temos de ter as escolas devem ajudar nesta componente. Não basta simplesmente, por exemplo, temos a agropecuária, por exemplo, são cadeiras, são disciplinas profissionalizantes. Temos a questão de empreendedorismo, mas é preciso avaliar até que ponto essas disciplinas ajudam nossos alunos depois do termo da 12ª. Ele pode não conseguir fazer a faculdade, mas a faculdade não é um meio para... Há muitos que fizeram, nós, a experiência que temos, há tanta gente que já fez ensino superior, mas não conseguiu, até outros têm o grau de mestrado, mas estão sentados gente a choramingar com os outros também que não conseguiram fazer. A questão aqui é preciso olharmos que a questão de criação de oportunidade não tem muito a ver com a questão de faculdade ou de ensino superior, mas vai estar totalmente ligado à questão de desenvolvimento de talentos. Está lá ligado. Por exemplo, se formos a ver hoje, vamos nos distritos, se você for encontrar, há pessoas que estão nos distritos, as pessoas que estão a assegurar os distritos, muitos deles nem são mestres, nem são licenciados, mas são pessoas que identificaram uma oportunidade, viram que o distrito necessitava, por exemplo, de frangos, viram que não, esse distrito há déficit, para nós comprar um frango temos que viajar a 500 km, 300 km. Se eu conseguir criar frangos aqui, vou abastecer o mercado e eu vou ter uma renda. E assim o fizeram e estão a evoluir. Isso, na verdade, provavelmente nem necessita você ter um nível de escolaridade muito alto, não é? Mas é uma questão de criação de oportunidade, iniciativa e ter talentos. Então, esses talentos que nós vamos... Porque a questão de... Talento não só nessa área, mesmo na área musical, não é? Tem muitos talentos nos distritos, mas inúmeros talentos, mas esses talentos que até certo ponto nós temos que desenvolver, não é? Sim. Porque não basta apenas ter aquilo que eu estou a referir, que não basta ter talento, é preciso desenvolver. Então, por mais que este indivíduo que fez 10ª classe, mas está no campo, está lá, ele 12ª, ele diz, não, eu não consegui fazer o ensino superior, mas estou aqui, então como não tivesse oportunidade, estou aqui sentado. Mas é possível fazer alguma coisa. A questão é, então, o que é possível fazer? Não conseguiu fazer essa mas o que é possível fazer? Será que não é possível fazer lá o agronegócio? Não é possível fazer?
acredito que é possível. Estimado telespectador, vamos para um breve intervalo. Voltamos ainda com o nosso debate. Barbearia Raposo, especializados em cortes clássicos e modernos ao teu gosto. Famous China. Estamos sim de volta para o nosso debate com o nosso psicólogo educacional, que traz aqui diversas abordagens que realmente precisamos assimilar isso e levarmos avante no sentido de trazermos um Moçambique diferente. Gostava de saber até que ponto a orientação vocacional profissional pode ajudar na mudança, de forma geral, dos nossos educandos. Bom, obrigado. A orientação vocacional profissional, como uma ciência que estuda profissões, não é? No geral, ela vai ajudar. Primeiro é que para que ela tenha um campo, ou seja, para que ela tenha um espaço, é preciso que as escolas criem essas oportunidades. Ora, vejamos, em termos de conhecimento das profissões, vamos ver que os nossos alunos, sobretudo nas zonas rurais, têm pouco conhecimento em relação às profissões. Se hoje fores a perguntar o aluno da 12ª sobre a questão das possíveis profissões, talvez ele vai te dizer ser professor, ser enfermeiro, ser médico, polícia. Não é? Polícia. É isso que ele vai te avançar, porque nós não exploramos a questão das profissões. Não existem especialistas, não existem técnicos que estão na escola que ajudam os alunos a explicar, a identificar, a falar sobre as profissões. O outro aspecto é que nós estamos um pouco avançados. Por exemplo, temos grupos, não é? Temos grupo A, grupo B, grupo C, em que grupo A temos ciência de letras, e grupo A, ciência de letras, grupo B temos as ciências, depois o grupo C temos aí questão de desenho, não é? Sim, senhor. Exatamente. Eu tive experiência pessoalmente, não é? Teve experiência de ter conversado com alunos da 12ª que estão no grupo A e querem fazer medicina. Eu tive essa experiência. Já fica complicado. Fica complicado. Porque lá não existe a componente biologia. Biologia nem química, ele não tem. Sim, ele, senhor. para poder fazer o curso de medicina, precisa ter conhecimentos de química, precisa ter conhecimentos de biologia. Para ele poder concorrer, ele diz: não, eu quero fazer medicina. Mas você está fazendo grupo A. Então, estamos a ver essa toda a salada. Logo aí é um sonho desnorteado. Desnorteado. Estamos a dizer que este aluno precisa de uma orientação. Bom, seria a reorientação se ele tivesse sido orientado. Mas como não foi, ele precisa de uma orientação. Mas está a fazer 12ª. Então, o que vai acontecer? Aquilo que ele vinha carregando, não é? Ele deve passar a pensar numa outra possibilidade. Mas estamos a falar que está fazendo 12ª. Ele tem poucos meses, já terminou a 12ª, precisa de ingressar no ensino superior. Então, ele basicamente tem 3 ou 4 meses para escolher um novo curso. Isto vai ter implicações, tanto ao nível profissional, tanto ao nível no próprio curso como está. Nós encontramos, as universidades enfrentam um grande problema, em que estudantes matriculam num curso, um ano depois ele troca para outro curso. As universidades enfrentam esses problemas. Quer dizer, o semestre ou o ano foi todo para o vazio. Exatamente, o que é a equivalência naquele todo processo. Por quê? Porque não teve a oportunidade de ele ser orientado, não é? Muitas das vezes faz isso. Ele escolhe o curso, por exemplo, o matriz que nos oferecem não tem saídas, não é? Ou seja, você vê ali curso de física, curso de matemática, curso de engenharia, tem tantos, mas lá não vem espelhado quais são as principais saídas. O que faz um engenheiro, por exemplo, de construção? E nós só sabemos de forma. Então, é preciso que, ao nível da escola, criemos condições de estar lá um técnico que possa ajudar nossos alunos a falar das profissões ao nível da escola. Sim, senhor. Sim, quando diz ao nível das escolas, não é? Nesse caso, temos o ensino primário até o ensino secundário. Então, na sua opinião, seria mesmo no ensino primário
ou a transição do ensino primário ao ensino secundário, para poder essa criança ter uma bagagem, saber o que deve ter foco na sua aprendizagem? Bom, eu diria o seguinte, que a questão da orientação escolar, profissional, Sim, senhor. ela não deveria começar no ensino secundário. Mas ela tinha que começar desde o ensino primário, até o ensino pré-escolar. Pré-escolar. Por que digo que tinha que começar no ensino pré-escolar? Porque mesmo no ensino pré-escolar existem atividades que ajudam a identificar as oportunidades. Sim, senhor. É claro que as oportunidades que a criança vai escolher quando tiver 5 anos, 6 anos, podem vir a alterar com o tempo. Sim. Porque provavelmente o emprego que hoje estamos a falar hoje, em 2021, pode em 2030 sofrer alterações. Sofrer alterações, sim. Não é? Então, isso pode vir a mudar. Mas a questão da orientação como tal, a capacidade de conhecimento sobre os cursos, as possíveis saídas, a criança tinha que ter desde o ensino pré-escolar. Mas nós não temos essas condições. Nós não temos a capacidade de contratar psicólogo escolar, não temos a capacidade de contratar orientadores que possam fazer essa atividade, não é? Desde o ensino pré-escolar para o ensino superior. Mas, ao mínimo, até na escola secundária, até na 10ª classe, o aluno tinha que saber se ele vai para o grupo A, o que pretende fazer futuramente. Vai para o grupo B, porque às vezes outros escolhem grupo porque amigo dele vai para lá. Porque o irmão, o primo está lá, então vai emprestar cadernos dele, então acha fácil, prefiro ir no grupo B. Mas ele não tem a implicação, ele não foi explicado que a escolha do grupo na 11ª vai ter implicação na escolha do curso no ensino superior. Sim, senhor. Ele não foi explicado sobre isso. Então, é preciso que nós trabalhemos. Não podemos não conseguir trabalhar no ensino primário, mas no nosso contexto é possível trabalharmos no ensino secundário, porque quero acreditar que, ao mínimo, numa escola encontramos 2, 3 pessoas que estão formadas em psicologia. Até então, é possível. Pelo menos uma pessoa tem. Pode não existir 3, 4, mas pelo menos uma pessoa é possível encontrar alguém formado nessa área. E essa pessoa é preciso que seja incumbido sua missão. Porque muitas vezes o que acontece é isso. A pessoa está formada numa área e chega lá e começa a fugir com a seringa do rabo. As pessoas não podem funcionar assim. É preciso que as pessoas sejam incumbidas sua missão. Ok, o senhor está aqui, está formado nesta área, se está trabalhando nisso. Então, é preciso que faça plano e possa avançar nisto. Porque a questão dessa orientação, durante o ano, é possível fazer. O psicólogo pode fazer um programa, não é? Pode não atingir todas as classes, mas pelo menos pode ir àquelas classes que acha que são classes cruciais, que para mim, acho que a 10ª classe é uma classe muito crucial, porque só por ele passar para a 11ª, escolher o grupo, já está identificado que ele terá que seguir a área de letras, a área de ciência, a área de desenho ou artes, não é? Artes cênicas, que é o caso do grupo C. Sim, então, estimados telespectadores, estamos aqui a ouvir essa grande explanação. Queremos acreditar que é uma realidade e precisamos, em algum momento, influenciar bastantemente, senão teremos muitos futuros perdidos. Psicólogo Emêncio, quais são últimas considerações? O que tem a dizer para a nossa sociedade moçambicana? Neste caso, para pais encarregados de educação e aqueles educandos que dizem que não têm condições para poder ter uma oportunidade de emprego, não tem dinheiro, isso rola nos bastidores, que não tenho dinheiro para subornar, corromper, não é? Tendo em consideração que é crime. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, é que a oportunidade nunca vai atrás das pessoas. Sim, as pessoas vão atrás das oportunidades. Sim. Então, isso é o que tem acontecido. Essas pessoas que estão sentadas, estão à espera que a oportunidade venha, infelizmente nunca vai aparecer a oportunidade. Mas é preciso, é aquilo que nós dissemos antes, a oportunidade está lá onde nós sentamos. Até na nossa casa tem oportunidade. Sim, senhor. Não é? Até na nossa casa, até na localidade lá onde nós passamos, como chamamos no mato. Sim. Até lá no mato tem oportunidade. Eu às vezes tenho me identificado muito, eu já andei muito em zonas rurais, eu já fui para postos, eu encontrei somalianos, já encontrei o bangladeses, até lá local onde nem tem energia.
Sim. Nós sabemos que tem moçambicanos que têm dificuldade de trabalhar nesses locais. Não, eu não posso ir no mato trabalhar. Sim. Mas ele esqueceu que é lá onde tem oportunidade. Quer dizer, enquanto nós temos medo de ir lá, as pessoas estão a ir lá à procura de oportunidades. Até de outros países. De outros países. Sim, senhor. De outros países. Este indivíduo que já fez gestão em recursos humanos, é que é preciso que o país, as pessoas, os pais, que estejam consciencializados que, olha, o meu filho não está a ir para a escola para apenas ter emprego, para ser professor. É preciso que os pais tenham essa consciência. Mas eles saibam que meu filho vai para a escola para adquirir competências, para adquirir capacidades, para discernir, para poder ter a capacidade de traçar um projeto, não é? São essas competências que nós temos que esperar. É claro que, ok, tudo bem, deve ter essas competências. Mas é preciso que, de princípio, os pais tenham isso. Razão pela qual há muita desistência. Eu fui perceber pessoalmente que as desistências, por exemplo, que estão nas comunidades, não porque casam, outros sentam em casa. Eu já tive a experiência de, perguntou que, mas tá bom, tu não vais à escola por quê? Ah, não, é que não faz sentido ir à escola. Meu pai, por exemplo, não estudou, mas está aqui, não é? Ou seja, não faz sentido eu ir à escola. Aqui no bairro tem muita gente que já fez 10ª classe, mas estão aí sentados. Eu não quero queimar tempo, prefiro ir na Machaba. Sim, senhor. Por quê? Porque as pessoas acham que só estudar é isso. Mas se você for a ver, ele tem déficit de várias áreas. Sim. Que a escola poderia ajudar a superar esses déficits. Então, a primeira coisa é isso, é que a oportunidade nunca vai atrás das pessoas. As pessoas é que devem ir atrás da oportunidade. E é que o jovem é preciso pensar que se eu faço gestão de recursos humanos, a minha esperança, ou seja, o meu fim último, não deve ser gerir empresa, por exemplo, do Estado, gerir uma empresa do Bernardo. É preciso pensar na possibilidade de um dia eu tenho que criar condições de gerir a minha própria empresa. Sim, senhor. É preciso pensar nessa perspectiva. É preciso pensar. A segunda coisa é que, com os poucos recursos que nós temos, é possível nós avançarmos. É preciso que agora nós pensemos nessa perspectiva, que o emprego não é apenas trabalhar nisto. A serralharia é emprego, não é? A carpintaria é emprego. Mas para tal, nós precisamos de explicar. É preciso mudarmos a consciência, a percepção da questão, o que é emprego. É preciso que este conceito seja mudado, sofra alterações no nosso contexto. Porque o contexto em que nós estamos, ou seja, a percepção do emprego hoje não vai nos ajudar a desenvolver. Vamos continuar, pessoas a reclamarem que não a reclamar, mesmo com a oportunidade, ainda no local onde ele está. Sim. Não é? Quer dizer, ainda vamos continuar a esperar que alguém traga garfo para tirar a comida para colocar na nossa boca. E isso não vai ajudar, vai retardar. Porque há uma coisa certa, o país não é desenvolvido apenas com o professor que dá aula, com o enfermeiro. Nós precisamos fazer circular o dinheiro através de comércio, através de agronegócio. Essas coisas vão ajudar, vão fazer com que muita gente desenvolva, porque essas oportunidades novas que vão surgir vão empregar pessoas. E ao empregar pessoas estamos a reduzir o índice de desemprego. Automaticamente estamos a evoluir. Então, em linhas gerais, eu diria que é necessário, na verdade, mudarmos, que os pais saibam que o fim de estudar não é apenas conseguir emprego, mas que nos ajude a escola a saber que no meio em que nós estamos podemos criar oportunidade de emprego. Por que não, por exemplo, por que não nós podemos ter inovações ao nível da comunidade, não é? Por que não criar algumas motobombas ao nível local? Nós temos pessoas que têm essa inovação, não é? Criar motobomba, por exemplo, para recadio ao nível local. Alguém que já fez, já estudou, mas tem uma iniciativa de, eu não tenho dinheiro, por exemplo, para comprar uma motobomba de grande capacidade, mas é possível conseguir fazer alguma coisa para poder trabalhar numa área de terra, por exemplo. Nós precisamos, agora é o momento que nós precisamos dessas coisas. Então, agora não é o momento de fazer a 12ª, fazer o ensino superior e sentar e dizer, eu estou à espera. Nós não estamos, porque as contratações estão cada vez mais limitadas. E é lógico, porque nós temos mão de obra.
suficiente para poder corrermos atrás das coisas. Mas o que precisamos é inovação, talentos e desenvolvermos esses talentos. E a escola deve ajudar nesta componente. Para terminar, e exortar todos os moçambicanos que fiquemos em casa, não é? E que o coronavírus é uma realidade. Vamos ficar em casa, vamos nos prevenir do coronavírus. Obrigado. Então ficam aqui considerações finais do nosso estimado comentador, o psicólogo Emêncio Chiposse. Dizer que assim termina a primeira edição do programa Interações e esperamos trazer na próxima edição um tema muito, mas muitíssimo interessante. Procure-nos na próxima semana, na segunda-feira, todas as segundas estaremos ao ar e acesse o nosso canal Famous Channel. Precisamos obedecer às regras de Covid-19, lavar sempre as mãos com água e sabão, não saia de casa mesmo, vale mais obedecer do que sacrificar. Famous.